Foi no início do século XX que a prática desportiva em Setúbal começou a desenvolver-se a uma maior escala. Em 1905, um grupo de rapazes, vindos de Lisboa, trouxe para a cidade sadina a prática do futebol. O primeiro clube a ser fundado foi o Grupo Académico, formado por estudantes da região. Mas o que mais se destacou foi o Setubalense Sporting Clube. Fundado em 1910, promoveu várias festas de desporto, tendo constituído para o efeito comissões de honra e executivas. Eram organizados pelo clube festivais de várias modalidades desportivas, sendo o que mais se destacou o futebol. Estes festivais futebolísticos, como eram chamados na altura, eram realizados na parte central da Avenida Luísa Todi, tendo-se destacado uma das equipas que vestia um equipamento verde e branco. A 10 de novembro de 1910, Joaquim Venâncio, Henrique Santos e Manuel Gregório, que haviam abandonado o recém-criado Bonfim Futebol Club, tiveram a ideia de criar um pequeno grupo desportivo que designaram por Sport Vitória, oficialmente fundado a 20 de novembro de 1910. Com o elevado número de adeptos que o clube ia tendo entre os setubalenses, chegamos a 5 de maio de 1911, dia em que se realiza a primeira Assembleia Geral do clube nos termos legais. Nessa Assembleia, Joaquim Correia da Costa, um estudante do Liceu de Setúbal, que mais tarde viria a ser jornalista, escritor e cônsul de Portugal em Espanha, propôs a alteração do nome do Sport Vitória para como o conhecemos hoje em dia, Vitória Futebol Club. O Vitória disputava as suas partidas no Parque do Bonfim. Foi lá que a equipa jogou o seu primeiro encontro de caráter mais formal contra o Futebol Grupo Nacional, resultado que não viria a ser animador, tendo o Vitória perdido por 7-0. No entanto, esta derrota não afetou o entusiasmo da equipa e dos adeptos, que a 21 de junho de 1912 viram o Vitória derrotar o Lisboa Futebol Club por 1-0, num jogo que ficou marcado pela estreia das camisolas verdes e brancas, herdadas do Setubalense Sporting Clube, que perduram até aos dias de hoje. As ambições elevadas do Vitória não permitiam que o clube continuasse a disputar mais jogos no Parque do Bonfim, tendo havido a necessidade de se mudar para um campo de futebol. A solução passou pela Quinta dos Arcos, cuja propriedade foi alugada expressamente para o exercício de desporto e que, a 13 de novembro de 1921, viu o Vitória disputar o seu primeiro jogo de futebol. O Campo dos Arcos recebeu ainda ao longo da sua utilização jogos de ténis, basquetebol e voleibol, e ainda os bailes do Vitória durante os Santos Populares. Quando não era utilizado, tinha em funcionamento um cinema ao ar livre. O último jogo de futebol realizado neste local foi a 18 de julho de 1961, entre o Vitória e o Sporting Clube de Braga. A equipa sadina despediu-se do Campo dos Arcos da melhor maneira, vencendo por 3-1. O Vitória começou por se filiar na Associação de Futebol de Lisboa em terceiras categorias, porque ainda não tinha sido constituído o distrito de Setúbal. Acabaria por conquistar em segundas categorias o Campeonato de Lisboa em 1916-17 e repetiu o triunfo em 1921-22 e 1925-26. Mais tarde, o Vitória disputou em primeiras categorias o Campeonato de Lisboa, onde jogavam os clubes da capital, conseguindo o título nas temporadas de 1923-24 e 1926-27. Contudo, o estabelecimento do distrito de Setúbal obrigou o clube sadino a abandonar a Associação de Futebol de Lisboa, o que levou a que a equipa competisse no Campeonato Distrital de Setúbal. O Vitória, campeão em título do Distrito de Lisboa, começou da melhor maneira este campeonato, vencendo a sua primeira edição e manteve-se em grande plano durante alguns anos. De 1934 a 1938 jogou-se, em simultâneo, o Campeonato de Portugal e as primeiras edições da Primeira e Segunda Liga, limitadas a 8 equipas, incluindo as duas melhores equipas do Distrito de Setúbal.
Mais tarde, o Campeonato de Portugal viria a ser reformulado para a agora denominada Taça de Portugal. O Vitória em 71, 72 já cá não estava também na altura, mas é de enaltecer, foi vice-campeão português. E teve também terceiros lugares, teve quarto lugar, teve quinto lugar, sexto lugar, sempre posições que davam a tal possibilidade e oportunidade de ir à Europa. Nos anos 50, os adeptos do Vitória começaram a perceber-se que o Campo dos Arcos já não correspondia às aspirações do clube. E desde cedo, o arquiteto Cândido Palma de Melo ficou responsável pelo projeto do novo estádio. Do mesmo modo, o presidente do clube à época e a comissão para o estádio tentavam a aquisição dos terrenos da Quinta das Palmeiras, com vista à construção da nova infraestrutura. Primeiro, acabar o estádio. O estádio não existia nessa altura, mas fazer um esforço para acabar o estádio. Fez-se um esforço para acabar o estádio e o estádio foi inaugurado em 62. Foi maioritariamente através dos esforços da população sadina que foi construído o Estádio do Bonfim. Aos domingos, das 7 da manhã à 1 da tarde, os voluntários organizavam-se para carregar para os terrenos de construção as matérias-primas. A cidade de Setúbal mobilizou-se na angariação de fundos. Eu ajudei a fazer este estádio. Naquela altura, Setúbal não tinha dinheiro, mas era Setúbal. E a gente andou de porta em porta a pedir dinheiro para este estádio ser construído. Promoveram-se festas e espetáculos de fado e bailes. Para os carros foram vendidas vinhetas de apoio à construção do novo estádio e no comércio e nos principais locais da cidade, como o Mercado de Livramento e Praça do Bocage, foram colocados potes mielheiro para a recolha de donativos. Onde é que um clube de outros clubes do país existe uma cidade que se monopolizam todos juntos, fizeram com que aquele estádio se erguesse? É que é importante, não é? É muito importante. A vender coisas, a vender... Porque a primeira fundação deste estádio era de seba, aquela coisa. E depois seba foi uns vasinhos que se vendia aos sócios, que o sócio comprava e o dinheiro era enviado para a construção disso. E houve uma parte que foi... Também havia muita gente, muitos empresários em Setúbal, que a Jorra, outras coisas que fizeram isto. O Vitória começou a ter, vamos lá ver, a nível nacional, desde que saiu do Campo dos Arcos e veio para o Estádio de Bonfim, e houve uma evolução tremenda, uma evolução muito grande a todos os níveis para o Vitória. Não só no aspecto de condições e da qualidade realmente que era dado a todos os profissionais do clube. E a 16 de setembro de 1962 é inaugurado o Estádio do Bonfim. Um complexo desportivo que só foi possível devido à paixão dos sadinos pelo Vitória Futebol Clube. Para além do jogo inaugural, foi ainda feito um desfile pelo estádio onde participaram cerca de 1.400 atletas do clube, das mais variadas modalidades. Nós jogávamos aqui os jogos internacionais e tivemos de jogar a Lisboa algumas vezes porque não tínhamos iluminação. O Benfica emprestou-nos o estádio e o Sporting também. Eu chegava com conclusão, mas isto não pode continuar. Quando os jogos eram disputados à noite e que o Vitória não tinha a iluminação, fizemos todos os jogos em Alvalade, excepto aquele que foi contra a Juventus, que foi no Estádio da Luz. Foi o único jogo que nós fizemos no Estádio da Luz, fora daquilo que estávamos habituados e acostumados, jogando à noite no Estádio de Alvalade. À tarde era sempre aqui no Estádio do Bonfim. E quando nos lançámos, não tínhamos um tostão, fizemos uma campanha para a iluminação e os sócios aderiram, o Vitória ganhando, e é por isso que aqui está. O nosso querido João Lúcio, ele próprio ajudou, ajudou também a construir as torres de iluminação. Ele andou a angariar, até mesmo no Canadá, onde ele vivia, que ele estava lá muito tempo, dinheiro, entre todos e aqui em Setúbal, para se poder construir aquelas torres de iluminação. Fez-se um esforço para iluminar o estádio, e o estádio foi iluminado em, salvo erro, 70. É evidente que isso fez o clube crescer. A Taça de Portugal é uma competição que escreveu muitas páginas da história do Vitória Futebol Clube. É uma das provas mais adoradas pelos adeptos sadinos, adoração essa que teve o seu expoente na conquista de 1965, mas que veio a crescer desde os anos 40. Um viveiro inesgotável de valores
futebolísticos, que eram as nossas, nessa altura chamavam-se colónias, depois foram províncias ultramarinas. Tinha jogadores de grande gabarito, cito José Maria, Conceição, JJ, sei lá quantos. Esses jogadores deram mais valor ao Vitória e integrados com outros de cá de grande valor também, Jaime Graça, Risso, Tomé, e com um treinador de grande gabarito e de grande mérito, chamado Fernando Vaz, conseguiram durante anos consecutivos fazer crescer essa equipe e conservá-la no topo do futebol nacional. Daí ganharmos 2 taças de Portugal e temos ido à final de outras 2. A primeira conquista da Taça de Portugal opôs o Vitória ao Benfica, numa final marcada pelo apoio de milhares de adeptos que se deslocaram à capital para assistir ao momento histórico. As gentes de Setúbal viviam o futebol e as conquistas do Vitória de uma forma tão efusiva que, mesmo em menor número no Estádio Nacional, durante a final, nunca pararam de cantar e puxar pelo clube. Na altura do 8º Exército, o nosso querido João Lúcio, que já não está entre nós, mas está sempre no nosso coração, saiu-lhe da alma aquele poema e que transmite tudo o que foi o Vitória. Tudo o que foi a Vitória e naquela altura que o Vitória ganhou. Vitória, Vitória, teu nome imortal, chegaste com glória à grande final. Vitória, Vitória, tua linda história faz-me acreditar que irás sem vaidade, mas só com vontade de teu nome honrar. Vitória, A conquista da primeira taça de Portugal pelo Vitória, que foi um feito inédito, porque até aí quem conquistava a taça eram os clubes principais. Encheu de orgulho os futebolenses, os vitorianos e toda esta região. E isso serviu de forma notável para alicerçar ainda mais nos futebolenses o amor pelo seu clube. Mas foi a conquista da segunda taça que mais marcou a história do clube. Numa final histórica, foram precisos 144 minutos de jogo para decidir o vencedor. Foi até hoje a final mais longa de sempre desta competição. Meu gol metido pelo Zé Maria. Segundo pelo Armandinho e terceiro pelo JJ. Depois de 67, naquela final, a mais longa de todos os tempos do futebol português, tivemos a oportunidade de vencer a Académica num segundo prolongamento, porque nos 90 minutos estávamos empatados, depois de 30 minutos de prolongamento continuámos empatados e depois no final de jogo, o falecido Jacinto João teve a oportunidade de marcar o gol que na altura se apelidava de morte súbita. Julgo que foi das finais mais bem jogadas, com mais conteúdo futebolístico, até que foi das mais longas, foi das finais que mais deliciaram os espectadores durante o tempo que duraram e foi exatamente por ter sido disputadíssima aquela que a mim pessoalmente me deu maior prazer e maior alegria. E a final mais bonita de sempre e mais bem jogada. E o jogo foi demorando. Quando o JJ, já no dialbar dos 140, não sei quantos minutos, meteu aquele gol, a tensão que tinha acumulado durante mais de 100 minutos caiu e devo-me ter sentado, porque as emoções eram muito fortes. Foi daqueles jogos que quando cheguei aos 3-2, disse assim, xiça que isto já acabou. E nós ainda tivemos a alegria e a força suficiente, quer o próprio Conceição, que teve que subir aquela escadaria toda para ir receber a taça das mãos do Presidente da República de então, e nós depois que acabámos por festejar com a massa adepta do Vitória, que estava muita gente, e quando fizemos o regresso já havia a ponte do 25 de Abril, mas no Casal do Marco nós começámos a encontrar uma fila de carros que nos queriam acompanhar e então nós chegámos aqui a Setúbal já para além da meia-noite, numa praça do Bocage onde não cabia, desculpe a expressão, a cabeça de um alfinete. Entram as 3 equipas no relevado do Estádio Nacional, saudadas por este público que esgota por completo a lotação deste estádio. A final da Taça de Portugal é realmente um marco porque, se não estou em erro, 40 e poucos anos depois, o Vitória vai a uma final da Taça de Portugal. Era um jogo complicado porque nesse ano o Benfica acabava de ser campeão e
Como toda a gente sabe, o Benfica é sempre favorito e pouca gente acreditava em nós, mas dentro do balneário, entre nós, a gente sabíamos que podíamos fazer algo grande, algo diferente. Foi um dia muito especial, Quando chegámos ao Jamor, a ver a quantidade de vitorianos. A gente estava muito confiante e fomos lá a jogar tranquilo até começamos a perder. Simão e Moreto, lá vai Simão a atirar o golo! Mas o nosso moral nunca foi abalado. Para Manuel José, bola passa, o golo! Vitória! Faz o golo do empate! Manuel José no remate que passa por toda a gente e entra a bola na baliza de Moreira. Maione, Ricardo Chaves. O remate de defesa pode ser o golo! No momento não realizei muito bem, fiquei muito contente, não por gol, mas pelo facto de termos ganho. Falam muito do Vitória, eu ouvia falar muito do Vitória, acompanhava o Vitória, vi muitas histórias de Vitória, mas é nos anos 60, nos anos 70, e a verdade é que com a idade que eu tinha, não tinha visto o Vitória ganhar nada, esta é a verdade. E então a mensagem era simples, era poder marcar a história, ficar na história. Vai apitar o árbitro. Vai apitar, acabou a vitória. Conquista a taça de Portugal em futebol. Ao vencer a final por 2 bolas a 1. É a terceira vitória para a equipa do Vitória. Lembro, e é uma sensação muito boa. E a gente deseja que aquilo não acabe, naquele dia, aquela escadaria que já é grande, tornou-se enorme e toda a gente, vamos subindo de grau a degrau e toda a gente tem uma palavra, toda a gente, vemos caras conhecidas, gente com uma enorme satisfação. Foi um momento muito engraçado e de que muito me orgulho. E a gente não havia champanhe para celebrar, mas era um desafio entre nós, sabe? E conseguimos uma coisa que ninguém estava à espera. Fiquei muito contente e até hoje, quando falar disso, fica arrepia-me todo. A Jornada Europeia do Vitória começou em 1962, numa altura em que a equipa jogava na 2ª Divisão Portuguesa. Depois de uma excelente temporada, o Vitória conseguiu alcançar a final da Taça de Portugal, perdendo nesse ano para o campeão europeu Benfica. Como a equipa de Lisboa tinha vencido a competição europeia, o Vitória foi o representante português da Taça dos Vencedores das Taças. Em 1965, realizou-se a nova final da Taça de Portugal com o Benfica, e foi essa conquista que levou o clube a competir na antiga Taça das Cidades com Feira, a atual Liga Europa. Em 65, 66 o Vitória foi jogar para as competições europeias à Dinamarca contra o Aarhus da Dinamarca. E aí as coisas não foram de feição, não correram de feição para o Vitória. Fomos eliminados logo também na primeira eliminatória. Depois em 66, 67, calhou-nos um adversário no Estádio da Luz, num jogo à noite, a poderosa equipa já daquela altura da Juventus de Itália. E aí também foi o meu batismo internacional ao nível do Vitória. Jogar bem, fazer boa figura, e foi o que fizemos. Goleadas, ganhámos uma vez do Dortmund na Alemanha, que correu mal, mas o resto nós fomos ganhar lá fora grandes equipas. Fiorentina, Liverpool, sei lá, uma série de... E os nossos adversários que cá vinham sempre com algumas cautelas. O Olympique Lyon, o Bayern de Munique, o Newcastle, a Juventus, como disse há pouco, o Inter de Milão, a Fiorentina, foi a primeira equipa, o Vitória foi a primeira equipa a jogar na ex-União Soviética, defrontando um clube que foi o Spartak de Moscou, empate na Rússia, depois a vitória aqui no estádio do Bonfim, com o estádio completamente cheio. Foi uma das
vezes que eu vi uma lotação esgotada no estádio do Bonfim. Pedi a um jornalista da bola, só ver que ia lá o Carlos Pinhão, para representar o Vitória. E o Carlos Pinhão telefonou-me, depois do sorteio. Oh, Fernando Perosa, olha, diz o Spartak de Moscou, de Moscovo, o que é inédito, mas nem que preparem-se para isso. Bom, eu cá fiquei à espera. É evidente que as pessoas na altura, isto por uma questão política, as pessoas pensavam que os russos tinham 2 cabeças, tinham 4 pernas e não era bem isso. E há outro caso também nesse jogo. O hino nacional russo não foi tocado, foi tocado a internacional. A bandeira que estava hasteada foi um pouco timidamente posta lá e tudo isso levou a que realmente as pessoas viessem ao estádio ver com os seus olhos se os russos eram extraterrestres ou não. É evidente que eram seres humanos como nós e a partir daí as pessoas ficaram convencidas que assistiram a um bom espetáculo de futebol. Na Corunha, em Espanha, o Vitória iria conquistar um troféu muito importante para o seu palmarés, a Taça Teresa Herrera. O Vitória teve a primeira vez a oportunidade de disputar esse troféu contra o Atlético de Madrid. Nós perdemos 2-1 e depois, em 67-68, aí sim, nós tivemos a oportunidade de nos redimir, jogando contra uma equipa que foi o Rapid Viena da Áustria, e ganhámos esse jogo por 2-1. O que a mim me deu muita satisfação foi a Teresa Herrera, pelo valor da taça, pela forma como o Vitória jogou, pela maneira como ela foi conquistada. E que nos levou a que fôssemos falados durante muito tempo pelo feito conseguido, porque grandes equipas é que venceram aquele torneio. Olha, primeiro, fica muito bem na sala de troféus. Dá-se logo por ela, pelo seu tamanho, pela sua grandeza, pelo seu significado. E, sobretudo, uma coisa curiosa, é que a taça veio lá de cima da Corunha, em cima da mala do meu carro. E eu trouxe com todo o cuidadinho. Na Venezuela, o Vitória viria a conquistar mais um troféu internacional. Desta vez, a Mini Copa do Mundo. No entanto, nem tudo correu bem. Nós, quando nos dirigimos para o estádio, tinha havido uma manifestação de estudantes por causa da guerra do Camboja. E então houve realmente nas ruas de Caracas um certo frenesim entre a polícia e os estudantes. E os estudantes, o que é que fizeram? Bateram em retirada e foram para dentro da universidade, no campo onde nós tínhamos que ir jogar. Era o campo universitário. E quando nós entramos apareceram à frente do autocarro alguns estudantes, o chofer não parou, porque eles entretanto começaram a apedrejar o autocarro e partiram uma série de vidros do autocarro e eles só gritavam: mata-los, mata-los! Fomos para o hotel, não queríamos jogar, queríamos era vir embora, e se não fosse o embaixador de Portugal em Caracas, nós não tínhamos regressado para o jogo. E quando entramos em campo, hora e meia depois da hora estar marcada, nós levámos a maior assobiadela que eu já ouvi na minha vida enquanto jogador de futebol. Fizemos, e desculpe a expressão, das tripas coração, estavam muitos imigrantes, principalmente setubalenses, e nós presenteámos-nos a eles com uma grande exibição e vencemos o Santos por 3-1. Era o Santos, o Bremen, o Chelsea e o Vitória. E o Vitória trouxe lá a taça. Para nós é uma honra muito grande estar aqui. Em primeiro lugar, não concordo absolutamente nada com a desvalorização que deram a esta taça. Esta taça, tenho a convicção que o Vitória Futebol Clube está nesta competição e gostariam, de certeza absoluta, 30 outras equipas de estarem aqui na nossa posição, a viver um momento como este, um momento de festa, um momento de alegria para todos nós, muita satisfação por estarmos na final. Primeira edição de uma nova competição em Portugal. Tínhamos uma equipa muito boa, muito bem liderada por um treinador muito competente e mais uma vez lá está, tive a sorte de pertencer a um grupo de trabalho fantástico e de poder dar algo e acrescentar algo para que pudéssemos de facto trazer a taça e felizmente está aqui em Setúbal connosco.
Silver Cup para o Vitória de Setúbal, para o capitão Santos, vencedor desta edição 2007-2008. Confiante, sim. Muitos nervos, muito frio. Uma noite que, para além de chuva, foi muito fria. E é normal. Aqueles momentos parece que não acabam nunca. Mas corremos bem. Tivemos um guarda-redes muito inspirado nessa noite, o nosso Eduardo. Também quem bateu os penaltis foi competente e só assim podemos trazer a taça para Setúbal. Não é Setúbal, é Vitória Futebol Clube. Por isso, quando se referirem ao clube, por favor, falem em Vitória. 1, 2, 3 e... A meia-tarde lá para os lados do Bonfim, e uma paixão que nasce em mim, por um clube, um emblema, uma glória, uma nação com o nome de Vitória. Agitam-se as ruas da minha cidade, verde e branco é símbolo de vaidade. A pé para o estádio com determinação, casca ao boné e o rádio na mão. Não há faina, ninguém vai para o mar, só para ver o Vitória jogar. Eu vou à bola, ouço o Bonfim a cantar, cascóis ao vento e bandeiras do ar. Vitória, Vitória, um sentimento na alma da gente, grande e enorme paixão que se sente pela Vitória, Vitória, para sempre. Olha o meu povo, a minha gente feliz, um beijinho ao som que ele diz, grita com fé, com alma e emoção, é o Vitória do meu coração. E muito mais se virão juntar, e no Bonfim o sol irá brilhar, e todos gritarão como eu, numa só voz chegaremos ao céu. A serra viram as costas para o mar, só para ver o Vitória jogar. Eu vou à bola, ouço o Bonfim a cantar, cascóis ao vento e vai